Eu sou a Thay Eu sou a Paula, e nós somos Elefante de Franja. Somos apaixonadas por cinema e montamos esse canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então, se você não sabe o que assistir, acompanhe a gente nas nossas redes sociais que postamos análises, dicas e curiosidades todos os dias. Aqui num formato mais solto, a gente escolhe um filme da nossa preferência e faz uma análise mais aprofundada dele. Para cada episódio, uma de nós escolhe o filme a ser analisado, ou aceitamos sugestão dos nossos ouvintes também. Então a gente vai estar aqui falando dos mais diversos tipos e gêneros do mundo do cinema. E se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente lá e não esquece de acionar o sininho para receber notificações. Bom episódio! Hoje vamos falar de um filme que já ganhou esse ano o Globo de Ouro por melhor roteiro e o Palma de Ouro em Cannes de melhor filme. Estamos falando de Anatomia de uma Queda, ou Anatomie d'un Chute. Que chique! Em francês, o título original. É um filme francês, estamos aqui falando de novo de um filme francês que está concorrendo ao Oscar de melhor filme. Ele é um filme de 2023, dirigido pela Justine Triet. Será que eu falei certo? Acho que acertou, acho que arrasou. Esse filme tá com bastante destaque, ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme e a Sandra Hüller tá concorrendo ao Oscar de melhor atriz principal por esse filme. Ele é um filme que já gerou um pouquinho de polêmica, mas não pelo filme em si, mas por uma fala da diretora na hora de receber o prêmio em Cannes. Ele é um filme francês, só que ele não tá concorrendo no Oscar por melhor filme internacional, ele tá concorrendo na categoria geral dos filmes. Porque a França não escreveu ele para concorrer melhor filme internacional. Ele não foi escrito pelo governo da França. Muitos acreditam que isso foi porque quando a diretora recebeu o prêmio em Cannes, ela acabou fazendo críticas ao governo francês. Então, provavelmente ela foi boicotada ali na hora de selecionarem ou não o filme para concorrer. Mas ele ganhou destaque no modo geral, então tá aí concorrendo. Eu achei interessante que a justificativa deles para não estar como melhor filme estrangeiro foi que a maior parte do filme se passa em inglês, não em francês. Aí essa é a desculpa que estão usando. Nada a ver, né? Mas enfim. Um fato interessante é que essa é a terceira diretora mulher a ganhar o Palma de Ouro por um filme. Em 100 premiações que já teve de melhor direção, por mais que tem só 76, se eu não me engano, edições de Cannes, já foram premiados 100 filmes por melhor filme com o Palma de Ouro. E apenas 3 deles foram dirigidos por mulheres. Então a primeira que ganhou foi a Jeanne Champion, pelo filme O Piano. Pra quem não se lembra, O Piano ele também ganhou uns destaques no Oscar, e a atriz Anna Paquin ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. Ela era criança, ela foi a segunda atriz mais nova a ganhar esse prêmio no Oscar. Eu tinha o VHS desse filme em casa. Do Piano? É. Aí, ó, você sabia que ele foi a primeira diretora mulher a ganhar o Cannes, Palma de Ouro? Não sabia. E outra que ganhou também, a segunda, foi a Julia Ducournau por Titânia, um filme que a gente já comentou sobre ele, um filme polêmico em alguns sentidos, mas ganhou o Palma de Ouro. E é interessante você ver como o Anatomia de uma Queda foi boicotado mesmo no melhor filme internacional no Oscar. A França enviou Titânia no ano de Titânia, que é um filme bem mais controverso, que tinha, na história do Oscar, bem menos chances de ser premiado do que a Anatomia de uma Queda. Então bora lá pra sinopse. O marido de uma escritora conhecida morre após uma queda do sótão de sua casa. Só que o que parecia um acidente, e tudo indicaria que fosse um acidente, acaba se tornando uma acusação de um crime, pois a esposa se torna a principal suspeita. Então a gente vai acompanhar o julgamento desse assassinato, sendo que não existe nenhuma testemunha. A única pessoa que ficou mais próxima dos dois antes do ocorrido foi o filho do casal, que é um garotinho cego, que vai estar ali tentando descobrir e entender o que realmente aconteceu. Se a mãe matou ou não o pai. Então bora lá para algumas curiosidades. A nota do IMDb desse filme é 7.8. Injustiçado pra mim essa nota, tá? Porque eu gostei muito desse filme. Achei que tinha que ter mais. Podia mas tá ser bom. um 8.2, talvez. Eu não sei se vocês sabiam, mas existe uma premiação derivada do Cannes, que é o Palm Dog, que premia animais de estimação que participam de filmes. E o cachorrinho, que faz o papel do Snoopy nesse filme, ele ganhou o Palm Dog. Ganhou uma premiação por sua atuação em Anatomia de uma Queda. Mas ele foi tão bom que quando ele quase morreu, eu achei que ele realmente tivesse quase morrido mesmo. Então valeu o prêmio pro doguinho aí. Valeu. E é legal saber que existe essa categoria aí. Eu acho que é um incentivo pra treinador de cachorro, pra quem trabalha nessa área mesmo, né? Sim, porque eles precisam ser treinados mesmo, né? Tem todo um trabalho pro cachorro fazer o que precisa ser feito no filme. Ah, outra curiosidade falando do cachorro.
O filme ele tem uma presença muito marcante de uma música que acompanha um pouco antes do marido dela morrer. Ele solta um som muito alto enquanto ele tá trabalhando. E esse som, ele é uma música do 50 Cent, instrumental, e é uma música que teve participação do Snoop Dogg. E o nome do cachorro é Snoopy. Tá aí, será que o pai que deu o nome pro cachorro? A Sandra Hüller tá tão em alta que 2 filmes que ela fez, que ela praticamente protagonizou, estão concorrendo ao Oscar de melhor filme, que é a Zona de Interesse e esse, que é a Anatomia de uma Queda. Olha, Zona de Interesse, pra mim, é o meu maior palpite de vitória de melhor filme no Oscar. Se não fosse ele, seria Anatomia de uma Queda. É que daí entra aquela questão, né, do que a gente quer e do que vai ser. Não, é o que eu quero, assim, né? É. Que a academia opera de maneiras misteriosas. O ator que interpreta o filho, que é o Daniel, ele foi muito difícil de ser encontrado, então demorou pra encontrarem um ator que casasse ali com o que eles queriam pro personagem. E quando encontraram, então o menino teve que ter lições intensivas de piano, então ele aprendeu mesmo piano pra interpretar o papel. Então bora lá pra nossas análises. Esse filme foi escolhido pela Thay, filme maravilhoso, igual você, maravilhosa. Mas assim, sempre tem o mais depois, né? Depois de um elogio. Eu senti que não é um gênero que eu consumo muito. Por exemplo, esse gênero de julgamento, gênero de crime, não é alguma coisa que eu consumo porque eu quero, assim, sabe? Então, mas mesmo eu sabendo disso, eu não deixo de apreciar os pontos positivos do filme, que são muitos. Eu gostei da fotografia, da direção. Ultimamente, eu tenho visto muitos filmes que não têm roteiro, ou roteiro mal escrito, e não é o caso desse. Esse é um filme que tem um roteiro muito bom, que tem uma história, tem um desenvolvimento e tem um fechamento. E é complicado a gente achar que isso é um diferencial num filme, mas hoje em dia tá sendo, né? Vi de Madame Teia aí, que tá flopando no cinema porque não tem história. Não vi ainda, não posso julgar Madame Teia. Além da fotografia, que eu achei incrível a fotografia do filme, com aquela neve toda e as cenas eu achei muito legal. O que me despertou foi uma consciência dessa situação de julgamento. Vou ser bem subjetiva aqui. Não tanto da história, mas no modo geral, sabe? Em um julgamento, o que eu percebi muito do advogado de acusação foi que ele não tá lá pra fazer justiça. Eu sinto que ele tá lá pra fazer o nome dele, sabe? Porque ela é uma escritora famosa, porque tem mídia envolvida. Então, até quando o Daniel dá o depoimento dele, e é um depoimento tocante, vindo de uma criança que não teria por que mentir, eu vejo que ele ainda tem a insistência de não, ela é a culpada. E eu interpretei isso de forma que ele tá querendo fazer o nome dele, sabe? E aí eu percebi que a justiça não é cega, né? Tem os interesses dentro de um julgamento, por exemplo. Complementando o que você falou aí já, é justamente isso que o filme traz um pouco, porque esse personagem, que é o da acusação, ele busca muito ter a certeza de algo, e a certeza daquilo que ele tá defendendo. Então, por mais que ele não tenha prova suficiente, ele bate naquilo, mesmo ele não tendo prova suficiente para aquilo que ele pensa ser verdade. Então, ele vai usando de várias artimanhas para condenar coisas que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, o casal teve uma briga, brigou, matou, ela matou eles, brigaram. O casal tava com problema financeiro, tava com problema financeiro, ela matou ele. Tipo, a mulher era bissexual, ele usa isso também, ela era bissexual, matou ele. Uhum. Então, tipo, o casal briga. O casal tem problema financeiro. Então, não necessariamente são esses os motivos que vão fazer da personagem uma assassina. Só que como ele tava ali pra impor o que ele... ou encontrar, ou fechar aquilo que ele acreditaria ser verdade, ou, parece que dei um check, tá resolvido isso aqui. Isso aqui matou e fechou. Mesmo não tendo provas, ele bate na tecla de que ela é assassina. E olha o problema disso, né? Só porque ele não quer desistir da posição dele, ele pode prejudicar uma vida de uma pessoa, do filho dela, sabe? É uma loucura pensar que isso é real, sabe? E o que é legal do filme é que a gente não... Essa visão de julgamento que você falou, é justamente você falar, você não gosta muito de filme de julgamento, mas você entrou um pouquinho no julgamento. E é isso que o filme trouxe pra gente, porque ele não tem muita ação, mas ele tem a imersão nossa... até como próprios julgadores daquilo. O que acontece? A gente não sabe se ela matou ou não.
Inclusive, o diretor também não falou pra atriz, pra Sandra, se ela era culpada ou inocente. Ele só falou assim, você vai atuar como você fosse inocente. Então, se bobear, ninguém sabe o que aconteceu ou não. E daí entra na situação que eu tô relacionando com casos reais. Num caso a ser julgado, se não tem testemunha, a única pessoa que sabe se é real ou não aquela verdade é a pessoa que está sendo julgada. Então ninguém, mesmo o juiz dando como inocente, dando como culpado, é só a pessoa que está ali sendo julgada que vai saber se realmente foi verdade ou não, sabe? É louco isso, né? E a verdade, entre aspas, da justiça tá nas mãos de todas as pessoas que estão ouvindo aquela determinada história, né? Sim, e essas pessoas podem ter interesses próprios, igual o que eu relacionei com o de acusação, ou podem ter uma interpretação a partir de uma experiência pessoal ou de uma interpretação de uma situação que foi colocada ali como motivo do julgamento, sabe? É, justamente o que você falou. Às vezes a gente pende mais pro lado do que às vezes a gente tá mais conectado. Que é um negócio que o filme fez também, é que a maioria das acusações, se eu não me engano, foram todos. Todos os homens, tanto o perito, quanto o policial, quanto o acusador, estavam acusando ela, falando que ela era assassina. E todas as mulheres que deporam estavam depondo mais a favor dela. Então, como é um caso que não tem prova concreta, talvez ali pesou o que talvez eu mais me identificaria, ou eu entendo, ou eu acredito mais naquilo que não seria capaz, ou que seria, ou que tô ali pra julgar. Então o filme faz isso. E você comentou da fotografia. Outra coisa que eles fizeram, não sei se você percebeu, pra deixar a gente imerso no julgamento, toda vez que uma testemunha tava depondo, a gente só tinha o ângulo de câmera daquela pessoa. Então você não vê reação das outras pessoas, você tá ali fazendo o teu julgamento daquela pessoa. Então você tá sendo um dos júris, um dos júris ali. Porque você tá ouvindo também todas as versões como todo mundo tá ouvindo. E não sei quanto a você, mas eu fiquei muito na dúvida. Tinha hora que eu falava, acho que ela matou. Sim. Aí outras, não, mas não faz sentido nenhum, não tem nada concreto contra ela. E eu senti a diferença de filmes como Um Lugar Bem Longe Daqui, que é um filme de julgamento também. Só que o final desse filme, ele conta a história, o do que realmente aconteceu. Então, em certo momento da Anatomia de uma Queda, eu fiquei na dúvida, eu pensei, será que vai finalizar igual o outro filme lá e vai contar a verdade? E não foi isso que a gente teve, né? E eu acho que enriqueceu mais ainda o filme, se for ver, porque a dúvida vai continuar sempre, né? É que isso aí é uma característica de filme de Hollywood, que tem que explicar tudo o que acontece. É filme americano, filme americano, tem que explicar, tem que falar o porquê. E aí que o filme francês arrebata, às vezes, nessas coisas, porque você não tem uma resposta ali. E o filme não foi feito pra você ter uma resposta. Foi feito pra você estar ali no meio do júri. E a gente tinha comentado da questão dos homens terem mais pendência pra acusação e as mulheres mais pra defesa no filme. E o único que fica na dúvida é o filho dela, que é o menino. Daí foi feito mesmo isso, e até a questão dele ser cego, o filme fez isso com o símbolo da justiça, sabe? Ser cega. Tanto é que o depoimento dele é o que gera o resultado final, né? Que ela é absolvida do crime. Porque comoveu ali, né? Comoveu e não tinha prova, gente. É louco. Por mais que ela matou o cara, você vai vendo, não faz sentido nenhum, porque eles não têm nada. Eles não têm nada. Sim. Concreto. Tinha uns negócios de perícia lá, mas nada muito concreto. Então, é difícil você julgar. É difícil você estar no papel de julgador. É isso que o filme passa pra quem tá assistindo. Porque você não sabe. Você tem só o que ele é apresentado ali. Eu não sei se você sentiu também, mas eu senti um desconforto e senti uma injustiça pelo fato dela ser julgada em francês e exigirem dela conversar com o filho em francês na própria casa, pra cuidadora ali saber o que eles estão falando pra ela não influenciar ele, sabe? Porque daí você para e pensa, a primeira língua dela é alemão. Ela conversava com o marido em inglês, francês meia boca, e daí de repente a liberdade dela depende dela saber se expressar bem numa língua que não é uma língua que ela domina, sabe? Além da língua, é interessante você ter pontuado isso, porque não é só a língua, ela se defender numa estrutura cultural diferente da dela. Porque que nem ela é alemã, então ela já é uma pessoa mais fria. Não que todo mundo, mas tipo, ela tem embutido nela uma cultura de ser uma pessoa mais fria. Ela é menos calorosa. Então isso na verdade, só prejudica o julgamento dela.
Sim. Porque ela responde as coisas, ela não chega e fala assim, não sei o que, isso aqui, meu marido e eu nós nunca brigava, sabe? Ela fala, nós tinha problema, como todo casal tinha, e não sei o que, só que ela não é uma pessoa simpática, então a própria pessoa dela não ajuda muito no julgamento dela. Talvez se ela fosse, teria durado bem menos, sabe? Ela teria sido absolvida bem mais rápido do que em um país diferente, que tá considera as características normais da região dela lá como agravantes, né? Sim. Outra coisa que eu queria pontuar sobre a estrutura do filme é que a gente não tem em nenhum momento do filme um flashback dos acontecimentos. A gente tem só 2, na verdade, tem. Mas esses 2 flashbacks a gente só tem eles porque eles são gravações que foram apresentadas no tribunal. Então todo o contexto que a gente tem foi o mesmo que as pessoas do tribunal tiveram. Que são uma cena da briga, que tem a gravação, que daí eles fazem a volta, né, o flashback, com todo mundo escutando a cena e a gente escuta, que é... Mas não é um flashback real, a gente não tem certeza se foi assim mesmo. A gente tem, mas eles montam a cena conforme a gravação, que é apresentada no julgamento, né? Essa e a da entrevista com no começo do filme, ela é entrevistada por uma jornalista por conta do livro dela. E a gente tem essas duas só, esses 2 flashbacks ou 2 interpretações do antes. E no final a personagem é absolvida. E uma frase que me tocou do final foi que quando ela tá num bar comemorando com o advogado, na verdade ela não tava comemorando, sabe? E ela justamente fala algo do tipo, não parece que foi uma vitória. Porque aconteceu tudo essa tragédia, essas coisas no meio, sabe? Então, tipo, foi uma vitória no meio de um monte de desgraça. Então, tipo, tá comemorando algo que não é uma vitória, por mais que ela tenha sido absolvida. Depois de tudo isso, ela vai conseguir sentir o luto, na verdade, né? Que foi tirado dela por conta do julgamento, né? Todo esse processo técnico pós-morte do marido. Esquecemos de pontuar também que um dos livros dela, a personagem principal era uma mulher que matava o marido. Eles usam muito isso contra ela no tribunal, mesmo sendo uma obra de ficção. Coincidência? Não sei. Talvez. E é isso aí. É isso aí, no geral, é um filme que a gente recomenda. Pra mim, é um filme de ver uma vez, mas aí depende do seu gosto. Eu assisti 2. Então, tá aí, ó. Fica pra vocês decidirem se querem ver uma ou mais vezes. Vamos esperar as premiações dele, ó. Aposto que melhor atriz ganha. Melhor filme, eu acredito que Zona de Interesse chega na frente. Se Oppenheimer ganhar, eu vou ficar muito triste. Eu tava falando com o Paulo, mas enfim. Vamos aguardar pra ver os resultados. É isso aí, então, pessoal. Se tem alguma outra opinião sobre o filme, escreve aí pra gente. Ou se tem alguma sugestão diferente de filme pra gente analisar. Sim, comenta aí pra gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.